CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo. Foi publicada nos Estados Unidos uma pesquisa que afirma que usar laptop conectado à internet sem fio pode lesar o esperma dos homens. Eu converso agora sobre esse assunto com a doutora Maria Cecília Hertal, diretora médica do Vida, Centro de Fertilidade da Rede D'Or, no Rio de Janeiro. Doutora Maria Cecília, muito obrigado por atender ao convite da CBN. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada a vocês. É um prazer estar com vocês aqui hora à noite. Doutora Maria Cecília, esse estudo, embora tenha sido publicado nos Estados Unidos, ele foi feito na Argentina, não é isso? Exatamente. Na realidade, Alves, já existem dois estudos, duas publicações, uma na Argentina e uma no próprio Estados Unidos, no estado do Texas. Estão tentando provar a mesma situação, que é a situação em relação à influência da radiofrequência na qualidade do sêmen. Agora, doutora Maria Cecília, isso realmente pode influir na fertilidade ou apenas na redução da quantidade de espermatozoides? Olha, se houver uma redução na quantidade de espermatozoides, com certeza vai haver uma redução da fertilidade também. Esses dois estudos estão tentando provar se existe alguma influência da radiofrequência tanto na produção quanto na qualidade do espermatozoide. Então, não existe ainda uma certeza sobre isso, mas o fato é que alguma influência deve existir da radiofrequência, porque já está se provando uma diminuição principalmente na motilidade dos espermatozoides. Agora, em relação à temperatura também do equipamento, ele colocado ali naquela região próxima à genitália, evidentemente é um aquecimento do aparelho, isso se reflete também nos testículos, porque a natureza é sábia, né? Colocou os testículos para a parte externa do corpo do homem para evitar justamente que a temperatura corporal tenha alguma influência na produção dos espermatozoides, não é isso? Isso mesmo. A natureza sabiamente já botou o testículo fora do corpo humano para evitar não só as temperaturas do próprio corpo, como as variações que o corpo pode ter na temperatura. Mas o fato é que a temperatura alta danifica, sim. Isso já existem estudos mostrando isso, que o laptop no colo, por aumentar a temperatura da região do testículo, pode provocar um dano na produção de espermatozoides. Isso aí já é uma coisa já bem estabelecida e a gente sempre aconselha os homens para evitarem esse tipo de situação. Em relação à radiação eletromagnética, doutora, qual a influência dela na produção dos espermatozoides? Olha, os estudos ainda estão tentando provar a relação que existe entre radiação e radiofrequência na qualidade e na produção dos espermatozoides. Esses estudos ainda estão sendo muito a nível experimental, né? Esses dois estudos foram feitos com o sêmen direto em cima do laptop, então não foram grupos de homens analisados. Por exemplo, quando se separa grupos de homens que usam internet sem fio, com laptop, e grupos de homens que não usam, e sim comparar a qualidade do sêmen desses homens. Não foi assim que foram realizados esses estudos. Simplesmente colocaram o sêmen em contato com o laptop. Então, isso dá margem a erros. Por isso, esses estudos precisam progredir, precisa existir uma melhor avaliação desses parâmetros seminais até se chegar a uma conclusão. Algum grau de influência pode ter, sim, mas o que a gente não sabe se seria suficiente para realmente causar algum dano à fertilidade do homem. Estou conversando aqui na CBN com a doutora Maria Cecília Hertal, diretora médica do Vida, Centro de Fertilidade da Rede D'Or. Doutora Maria Cecília, em relação à disfunção erétil, a radiação eletromagnética pode causar esse problema ou não há evidência disso na literatura médica? Não há ainda evidência científica na literatura médica. Os estudos estão tentando provar. O que pode ser que aconteça é uma lesão, uma fragmentação do DNA da célula. O espermatozoide é uma célula. Então, se houver uma lesão, um dano no DNA desse espermatozoide, que se situa no núcleo da célula, aí sim, com certeza, vai se provar que existe uma relação direta entre a radiação com o dano celular e, com isso, com a diminuição da fertilidade. Mas esses estudos ainda não estão conclusivos e a gente não pode ainda divulgar
de uma maneira muito incisiva que existe uma relação direta. Esses estudos vão continuar com certeza, porque como a humanidade está caminhando nesse sentido, o uso da radiofrequência está muito alto, as ondas, as micro-ondas que vêm e transmitem radiação são muito frequentemente utilizadas, participam da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, a gente vai ter que realmente ter uma certeza do quanto isso vai influenciar, principalmente na fertilidade. Doutora Maria Cecília, existem estudos comparativos sobre os índices de fertilidade dos homens que vivem na cidade e os homens que habitam nas comunidades rurais? A senhora poderia falar um pouco sobre isso? Poderia. É óbvio que já se mostrou que existe uma diminuição, uma diferença grande da fertilidade dos homens que vivem nas cidades grandes com os homens que vivem em cidades menores, com outro estilo de vida. O que a gente ainda não tem a certeza de qual é o fator determinante que modifica esses parâmetros. Na cidade grande, o homem tem mais contato com o estresse. Esse estresse é em vários níveis. O estresse, por exemplo, do barulho auditivo, a poluição sonora, a poluição do ar que a gente respira, a maneira como a gente se relaciona com a vida, a correria, o estresse, tudo isso é muito maior na cidade grande do que no interior. No interior, o homem tende a ter uma vida mais calma. E também o contato com a tecnologia do homem da cidade grande é muito maior. Então, com certeza, o homem da cidade grande tem muito maior contato com radiação do que o homem que vive mais afastado no interior, numa cidade menor. Então, tem uma franca... É claro que a fertilidade do homem que mora na cidade grande é menor do que o homem que mora na cidade pequena. Só que a gente não tem a certeza ainda de qual fator é determinante nessa diferença. Vários fatores estão sendo estudados para a gente poder detectar e muitas vezes até resolver o que está sendo determinante nessa situação. Porque tem vários, né, doutora? Tem o estresse, tem a alimentação inadequada, horas de sono reduzidas, enfim, vários fatores. O estilo de vida é totalmente diferente na cidade grande. O que se come, na cidade grande se come muito mais fast food, que é aquela coisa da lanchonete, da comidinha rápida, do sanduíche. Na cidade menor, o homem tem tempo de ir em casa, almoçar no seu horário destinado a isso, né, ao almoço, que na cidade grande não tem mais esse estilo de vida. Então, são muitos fatores. A poluição ambiente também. A gente sabe que tem uma porção de poluentes que são tóxicos para os tecidos germinativos. O tecido germinativo é o do testículo no homem, que dá origem ao espermatozoide, e na mulher, o ovário, que dá origem aos óvulos. Então, a gente já sabe que tem um monte de poluentes no ar que a gente respira, na comida que a gente come, por exemplo, no peixe. O mercúrio contamina muito o peixe que a gente come hoje em dia. E o mercúrio é um metal pesado, altamente tóxico do tecido germinativo. Doutora, qual a relação entre o tabagismo e fertilidade no caso específico do homem? Olha, existe uma correlação direta do hábito de fumar, do vício da nicotina, o uso da nicotina com a diminuição da fertilidade. A nicotina, ela é tóxica para o testículo, interfere em todos os parâmetros do sêmen, interfere na produção, na quantidade de espermatozoide, na motilidade e na morfologia. A morfologia significa alterar o formato do espermatozoide, que impede que ocorra uma fertilização natural. O espermatozoide, ele tem uma cabeça ovalada, ele tem uma caudinha para que ele possa nadar e atingir o óvulo. A nicotina danifica esse formato natural do espermatozoide, diminuindo a motilidade dele na medida que diminui a cauda, o comprimento da cauda, e diminuindo também a maneira como ele fertiliza o óvulo, a maneira como ele entra no óvulo, que necessita da cabeça ovalada. Então, a nicotina é realmente tóxica para o ambiente do testículo. Sem contar que já está mais que comprovado que cigarro também provoca a disfunção erétil, né, doutora Maria Cecília? Com certeza. Está mais do que provado isso. Doutora Maria Cecília, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CBN. Espero contar com a senhora em outra ocasião. Pode contar comigo. Espero que eu tenha sido bastante clara para os nossos espectadores
e que eles tenham a noção dos riscos dessas coisas, como o que você comentou, principalmente da nicotina. Muito obrigada e boa noite a todos. Conversei com a doutora Maria Cecília Hertal, diretora médica do Vida Centro de Fertilidade da Rede DOR, no Rio de Janeiro. CBN